Olá, dias de paz, muita sabedoria para todos nós. Então hoje nós vamos aqui para a nossa 24ª aula, capítulo 4, e vamos para o capítulo que fala sobre Yellowstone. Mas antes de entrarmos propriamente no capítulo, nós vamos fazer aquela breve revisão do capítulo anterior, ou da aula anterior, melhor dizendo, onde acompanhando essa viagem, toda essa grande experiência que o Sr. Guy Ballard vem passando, tendo ali a possibilidade de aprendizado junto com o mestre ascensionado Saint Germain, tem nos garantido, eu diria assim, um sentido de olhar para a vida de uma maneira muito, muito diferente. Para aqueles que conseguem perceber isso, não vamos dizer aqui que todos tenham a mesma opinião ou entendam isso como sendo realidade. Muitas pessoas podem acreditar que, olha, não, isso aí provavelmente foi esse senhor que inventou toda essa história, e uma pessoa muito criativa, nós temos mentes muito criativas no mundo e assim sempre foi ao longo da nossa história. Muitas mentes que criam coisas aí que são fantásticas, E é interessante a gente olhar por esse lado também, porque acho que quando a gente avalia, só pegando esse gancho da ideia da criação, do poder de criação que nós temos, que é algo que se fala muito, inclusive, dentro desses ensinamentos, dentro daquilo que o próprio mestre ascensionado apresenta e nos dá como referência, é que essa criação ela realmente está presente em absolutamente tudo. E principalmente quando nós pegamos uma boa literatura. Cada um tem uma preferência, tem aqueles que vão gostar mais de romance, outros que vão gostar de ficção, de documentários, enfim. E, claro, um documentário é ali uma descrição, é a forma como o indivíduo apresenta aquilo. Então, dependendo da maneira como ele conduz a descrição daqueles fatos, isso faz toda a diferença. Também entra aí a parte criativa. Mas se você pegar grandes obras, para quem gosta, por exemplo, dos contos de fada, e falar, puxa vida, olha só que história interessante, a Disney é campeã nisso, uma das, não só ela exclusiva, claro, uma das que consegue desenvolver trabalhos muito interessantes nesse sentido. E a gente está chamando a atenção dessa parte porque o fator criação que nós temos, ou pelo menos esse poder criativo, ele é inerente à nossa natureza. Então, se alguém dissesse assim, olha, esse senhor, o Sr. Guy Ballard, ele inventou tudo isso, ele criou tudo isso. Uau, que capacidade de criação. Realmente algo assim que ele provavelmente teve aí essa inspiração, e é dessa forma que eu poderia dizer, se isso fosse olhado por esse viés, outros também se inspiraram. E da onde vem essa inspiração? Da onde vem essa grande criatividade, que é a nossa capacidade de realizar algo como pegar uma grande obra e transformar ela em algo tão atraente, que estimule, que faça com que a gente realmente olhe, e sinta vontade de mergulhar cada vez mais naquilo. É como se você pegasse aí qualquer obra, como eu falei, dos diversos temas que existam no mundo e que as pessoas se identifiquem. A gente tem os grandes clássicos, vamos falar assim, clássicos no sentido de aqueles que se transformaram, que se eternizaram como referências de grandes obras literárias. Veio da mente de alguém e essa pessoa, certamente ela foi inspirada, mas inspirada por quem? Como? Será que nós não estamos falando exatamente sobre essa grande mente divina, sobre tudo isso que está sendo apresentado aqui? Bom, isso é algo para a gente pensar, analisar. Não estou dizendo aqui que aqueles que acompanham as aulas, pelo menos essas aulas, vejam desta forma. Mas pode ser que alguém acesse aí os vídeos dessas aulas e pense dessa maneira. Mas é algo para se refletir. Da onde vem essa nossa grande capacidade de criar? Será que, alguns
são mais capazes que outros? Será que é essa distinção e essa diferença que existe, assim como nós vemos lamentavelmente essa separatividade que acontece no mundo, onde pessoas acreditam que sejam melhores que outras, que tenham raças melhores que outras, ou seja, e se sobreponham querendo subjugar e dizer, olha como eu sou melhor que você, né? Eu tenho condições melhores que as tuas. Será que isso é real realmente ou fica renegado, né, preso aí somente à questão da personalidade que cada um carrega? E quando a gente se liberta dessa personalidade tão presa, tão condicionada às coisas, a gente consiga, né, olhar para tudo aquilo que existe no nosso entorno e perceber quão grandioso e maravilhoso é todo esse processo, né, de despertar, de realmente alcançar esses grandes ensinamentos e sim, viver a partir deles, colocar em prática, como diz o mestre, os grandes mestres, olha, coloque em prática, veja se isso realmente faz sentido, se tem lógica, né? Então é algo para a gente pensar, analisar e quem sabe aí a gente encontre algumas respostas, alguns debates internos para encontrar, né, um pouco mais desse sentido em relação à vida e esses tais mistérios que a gente às vezes não consegue responder. E como estamos aqui no Mistérios Desvelados, ou seja, estamos revelando, né, através da experiência do Sr. Guy Ballard, desse amado mestre ascensionado Saint Germain, essa grandiosidade que são as leis da vida. Todos esses ensinamentos que, na verdade, não vieram deste momento, mas sempre estiveram desde todo sempre aí, e é algo que dá para ser explorado por aqueles que são mais, digamos assim, investigativos, podem ir lá e buscar e vão ver que o que está sendo colocado aqui sempre existiu através de vários canais, de várias escolas de mistérios, como nós também falamos, só que aqui vem numa linguagem bem mais simples, de uma forma muito mais aberta, muito mais acessível para todos e quem desejar, tá bom? Então, fica só como reflexão para o nosso início de aula aí, né? E quem quiser vai se aprofundar mais, obviamente, né? Porque é uma busca muito, muito pessoal. Então, o Sr. Guy Ballard, na aula anterior, nós vimos que o mestre falou para ele, né? Ensinou o Sr. Guy Ballard, orientou ele sobre o poder da visualização e a importância da manutenção do silêncio, ou seja, nós temos essa força criadora, esse poder que nós estamos comentando agora mesmo, em relação a criar coisas, a trazer para o mundo material aquilo que é o nosso desejo. Então, existem algumas regrinhas, né? Regrinhas no sentido de as leis estão aí e se a gente realmente seguir esse circuito, principalmente quando se fala sobre a questão do o que nós estamos trazendo para o nosso mundo, quanto mais consciente, quanto mais direcionados nós estivermos para esse propósito que nós estamos almejando, obviamente a realização disso é iminente, ou seja, ela vai acontecer, ela vai realmente se estabelecer. Só acessarmos, darmos abertura para que essa fonte criadora, que é a nossa divindade, que é a nossa origem, possa realmente se manifestar. Então, aula anterior, a gente viu aí algumas orientações do mestre nesse sentido, aquelas 3 etapas, e a gente segue aqui com o Sr. Guy Ballard, porque tem muita coisa pela frente para conseguir aí assimilar e a gente com toda certeza tem que estar sempre retomando, né, esses pontos para poder processar isso e falar, poxa vida, como é que eu coloco isso em prática na minha vida, né? E é um esforço da parte da personalidade, porque nós fomos, infelizmente, nos habituando ao longo de muitos séculos a essa condição que nós estamos agora. É só olhar para a tua condição hoje. Como é que você se vê através do espelho? Você, nossa, eu sou bonito, sou linda. Ok, né? Fisicamente, né? E a personalidade, e essa sensação de será que eu estou uma pessoa egoísta? Será que eu tenho aí os tais defeitos que a gente fala? Tudo isso, na verdade, é uma grande ilusão, né? Nós temos esses traços de personalidade que acabam, infelizmente, nos impedindo de olhar para aquilo
que é a nossa natureza real, essa verdadeira beleza que existe em nós, que é o que nós somos. Então, nos libertando disso, certamente nossa vida se transforma. Mas temos que fazer o esforço necessário porque, infelizmente, condicionamos esses chamados corpos que nós já conhecemos, né? Nessa condição que, infelizmente, nos leva por esse caminho. Mas é possível mudar e pode ser mudado agora, nesse exato momento, a partir de agora, ok? Então, seguimos aqui. O Sr. Guy Ballard diz que passaram-se 7 dias, né? E tudo tranquilo, normal, ele refletindo bastante. Já estava lá na primeira semana de setembro de 1930. Olha que coisa, hein? E ele, dentro das suas reflexões ali, sendo muito grato ao Mestre Saint-Germain por tudo que ele vinha experienciando. E realmente, se você parar para analisar, pensar, né? É como a gente falou logo no início, falou assim, puxa vida, parece um livro de ficção, mas tenta se imaginar nessa situação do Sr. Guy Ballard. É algo grandioso, é algo maravilhoso, é algo que a gente não consegue conceber, não consegue imaginar isso se realizando. Fala assim, gente, isso é demais. E olha que tem muito mais coisas ainda, mas vamos seguindo, né? Então o Sr. Guy Ballard estava ali realmente nesse estado de graça, né? De gratidão pela possibilidade de experienciar tudo isso. Mas ele não estava experienciando isso à toa, em vão. É por isso que nós temos esses ensinamentos hoje à disposição desta forma. Como já dissemos, isso sempre esteve aí, mas não desta maneira, não com toda essa simplicidade e com esse traço, né, de abertura, da gente poder realmente pegar essas informações e trazer para essa linguagem atual, essa linguagem mais, digamos assim, simples para os nossos dias. Então, nesse momento que o Sr. Guy Ballard está ali pensando, refletindo, quem que aparece na frente do Sr. Guy Ballard? Ele sentiu, sabe, a presença do mestre. Quando ele olha, surpresa, o Sr. Guy Ballard está dentro do quarto dele, né? O mestre Saint-Germain, perdão, está dentro do quarto do Sr. Guy Ballard e ele fica ali, uau, o mestre, né? E o mestre, nesse momento, dá uma chamada de atenção, com todo carinho, obviamente, fala, olha, cuidado com o teu, né, com o teu espanto, por que você está espantado, né, pela minha presença? Nós já nos encontramos algumas vezes, você já tem um conhecimento, né, sobre aquilo que são as leis da vida, então não se espante por isso. Eu posso aparecer a qualquer momento. Você gerou a sintonia, você entrou em contato comigo, né? E, naturalmente, eu vim ao seu encontro, estou aqui. E o mestre coloca isso. Então ele ainda diz assim para o Sr. Guy Ballard, permita-me sugerir que te exercites para nunca ser surpreendido, defraudado nem ferido em teus sentimentos sob nenhuma circunstância, já que o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de ti, em todo momento, é o domínio, e essa é a recompensa daqueles que pisam a senda da luz, porque unicamente mediante a correção da parte humana se pode obter a mestria. Então, o mestre aqui já deu a deixa, né? Olha só, não treine isso em você, não permita que a surpresa, né, o susto te pegue aí de sopetão, essa coisa do eu não esperava por isso. Controle os seus sentimentos. E claro, a gente vai dizer, puxa vida, não é algo fácil, não é algo simples, porque muitas vezes a gente se surpreende, a gente realmente não consegue controlar, né, os nossos sentimentos, mas é o que o mestre está dizendo. Para se alcançar o domínio sobre a energia, ou seja, sobre as leis da vida, para estar alinhado com essas leis da vida, é necessário que a gente tenha esse autocontrole. Então, o mestre está colocando, é um exercício, é algo que nós temos que fazer. Vamos sempre lembrar, o Sr. Guy Ballard está sendo treinado aqui. E esse treinamento, ele está sendo registrado para quê? Para que nós façamos o mesmo. É como se o mestre estivesse dando esse treinamento para a gente. Agora, vamos ser bem sinceros, só abrir um parênteses aqui bem rapidamente. Se nós estivéssemos vivendo essa situação do Sr. Guy Ballard, pense aí com você.
será que realmente nós estaríamos, assim, individualmente, cada um pensando por si, obviamente, será que nós estaríamos preparados realmente para viver uma experiência como essa? Eu diria para vocês que as possibilidades aí disso ser real é bem baixa, porque nós temos muitas coisas internas ainda que precisam ser corrigidas, isso é um fato. Nós temos muitas distorções, percepções, é só acompanhar aquilo que os pensamentos trazem, é só perceber como nós nos comportamos diante de certas situações, como é que o próprio mestre está colocando aqui. O mestre já havia aparecido para o Sogai Ballard algumas vezes e trazendo cenas e situações que, inclusive para 1930 ainda era algo assim, uau, né? Para nós hoje ainda fala assim, nossa, por mais tecnologia que a gente tenha, fala assim, alguém simplesmente se materializar na sua frente, como é que você vai se sustentar nisso? É aí onde está. Quanto de equilíbrio nós temos, quanto dessa potencialidade de controlar, de realmente direcionar os nossos sentidos para aquilo que é o equilíbrio, realmente nós estamos prontos para isso. Por isso que é algo para a gente pensar, para a gente analisar. E o mestre está sendo muito objetivo. Olha, se você não tiver domínio sobre os seus sentidos, sobre os seus sentimentos, ou seja, sobre as suas emoções, você com certeza não conseguirá controlar as coisas na tua vida. Ou seja, a gente não vai ter o domínio dessa energia em relação àquilo que é a mestria, alcançar essa realização através de Deus. Então, algo para a gente pensar, tá? A gente precisa realmente corrigir essa parte humana, que é bem deficiente, para aí sim a gente estabelecer esse contato, né? essa aproximação com a divindade, que é algo que se fala o tempo todo, mas a gente ainda fica naquela, poxa, mas como será isso? Então é controlando realmente aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Começa por aí. Bom, aí o mestre dá essas instruções, né? E realmente ter esse domínio para aprender, né? A obedecer às leis, né? Se comportar diante das leis da vida como as coisas realmente são. Algumas pessoas confundem isso muito com moralidade. Vamos lembrar que moralidade varia de uma cultura para outra, né? Então, aquilo que muitas vezes é moral para um não é para outro. Então, não é só uma questão de olhar para as regras morais, é acima disso. Né? A gente tem até uma outra palavra que tenta ajustar melhor esse conjunto, né, das leis morais que nós temos aqui na humanidade, que é a ética. A ética, ela tenta fazer um balanço, aí, um equilíbrio, algo que dá uma profunda reflexão. Os filósofos gostam bastante dessa parte, né, do debate da ética. Mas a ideia é mais ou menos essa, é um caminho a ser seguido. E a gente tem que considerar que existem leis acima de tudo isso que a gente está falando, moral, ética, que é exatamente aquilo que remete às leis da divindade, às leis da vida. E quando a gente começa a compreender isso, então, aí sim, esse domínio sobre a parte humana, ele vai se estabelecendo de uma forma mais coerente, mais equilibrada. E o mestre diz assim: procura que de ti unicamente saia aquilo que é harmonioso. Lei da harmonia, lembra? Tem uma aula anterior, lá atrás, que a gente fala das leis da vida, a lei da harmonia é a base de todas as leis. E não permitas que nenhuma palavra destrutiva saia de teus lábios, nem sequer por brincadeira. Nós temos uma facilidade, entendeu? É por isso que a atenção em relação, né? Não é tensão, é atenção em relação àquilo que a nossa personalidade apresenta, é algo que tem que ter realmente, tem que se ter um cuidado muito grande. Porque nós entendemos, né, que a descontração é algo importante. E sim, se a gente ficar tenso, né, agora sim, o tenso, a tensão é um problema. Mas o descontrair, muitas vezes para nós, é um soltar de tal forma que a gente, inclusive, leva para brincadeira, né, as coisas sérias. E quando eu falo brincadeira, é no sentido daquilo que o mestre está apresentando aqui. Olha, cuidado para que da tua boca não saia coisas destrutivas, mesmo que seja por brincadeira, porque a gente costuma brincar com aquilo que é destrutivo, com aquilo que é tecnicamente
vamos dizer assim, invasivo para outras pessoas, inclusive. Isso é muito comum. E as pessoas entendem isso com naturalidade. Ah, não há maldade. Sim, não há maldade, né? Não há um interesse de fazer mal. Mas a gente tem que lembrar que o que nós pensamos e sentimos, e principalmente através da nossa expressão, né? Esse conjunto, ele tem um poder. E esse poder, por menor que seja a quantidade de energia presente aí, né, nessa ação, ela ainda é uma ação. Então, é isso que o mestre está chamando a atenção. Nós nunca vamos encontrar um mestre liberto falando coisas que sejam contrárias àquilo que são as leis de equilíbrio e de harmonia. Se tiver alguém fazendo isso, não, olha, é um grande mestre, tem alguma coisa errada. Vai olhar com com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de cautela, porque pode ter certeza que todos que passaram por aqui, nenhum desses grandes, trouxeram essa forma de atuação que de alguma maneira agredia as pessoas, mesmo que fosse por brincadeira. Então, a ideia de seriedade que nós temos, ela é muito engessada. Os mestres são sérios, ou seja, eles são objetivos, são práticos, são verdadeiros. Então eles não fazem as coisas para agredir ou até mesmo para satirizar, para brincar. Não, eles têm alegria, têm paz consigo, têm o bom humor no sentido de suavidade, mas eles não usam, em hipótese alguma, palavras ou formas que possam contrariar aquilo que são as leis de Deus. É algo bem importante para a gente refletir, um ponto bem interessante aqui, porque a gente vive incorrendo, né, nessas coisas do falar e quando a gente percebe, já foi. Ah, mas foi por brincadeira, mas a gente acaba assim perdendo aí a possibilidade de controle disso, porque a energia já foi estabelecida. E isso é algo que só nós podemos corrigir. Não dá para deixar que alguém faça isso pela gente, muito menos um mestre, porque não é o papel do mestre, né, corrigir o outro nesse sentido. Ele pode te orientar, como é o que ele está fazendo com o Sogai Ballard aqui e, consequentemente, com a gente também nesse momento. Tá? Então, nós estamos qualificando a energia a todo momento. A gente tem que observar isso. Eis aí, isso é lição de casa para nós, né? Observar como é que a gente está se comportando a cada momento. Vamos errar, vamos falhar? Mas não tenha dúvida, às vezes a gente vai dar 1, 2, 3 tropeçadas, mas, como diz inclusive um grande ser de luz, que é conhecido como Elohim Hércules, que é dizer assim, um grande ser que nós vamos estudar depois, mais à frente também, ele diz, olha, se no meio do caminho cairdes, ou seja, tropeçou e caiu, está de joelhos no chão, simplesmente levanta, sacode a poeira e segue o caminho. Ou seja, não fica ali se maldizendo, sabe, com reclamações, com lamentações. As lamúrias não vão adiantar. Levanta e segue o caminho. Essa é a proposta, essa é a melhor e real possibilidade que a gente tem em relação àquilo que é o aprendizado. Porque nós vamos, ainda com essa personalidade, infelizmente, dar muitas tropeçadas. Mas é necessário, sim, continuar o caminho. Então, vamos observar como estamos dirigindo essa energia através de nós para tudo que existe no nosso entorno. Então, com isso, né, o mestre diz para o Sogai Ballard, olha, nós vamos fazer uma viagem, tá? Extremamente importante, né? Então eu vim te buscar para essa viagem, nós vamos ficar fora algo em torno de 36 horas. O mestre tem coisas, como sempre, importantes aí para passar para o Sogai Ballard, então vamos seguir nessa viagem junto com ele. E aí ele dá a orientação, olha, fecha tudo aí, né? Cerra as cortinas, fecha a porta, deixa tudo trancado e você vai deixar o teu corpo físico aqui. Você não vai levar teu corpo físico porque a viagem que nós vamos fazer, o lugar para onde nós vamos, é necessário que você vá sem o corpo físico. Então, o Sogai Ballard segue as orientações do mestre, já deita o corpo físico ali, se prepara e quando ele percebe ele já está fora do corpo, já tem o desprendimento, já está até mais habituado, né? E já se vê nas vestes, né? Naquelas vestes douradas, muito bonitas ali que o mestre
já preparou para ele, né, desde a primeira visita lá no Royal Teton, e ele simplesmente já aparece com essas vestes. E o Sr. Guy Ballard diz nesse momento, ele registra que a sensação de densidade, né, ou seja, aquilo que a gente tem, né, enquanto dureza dos corpos, né, falar de mesa, máquina, parede, ele diz que isso simplesmente parece que desapareceu. Né? Ele olha para tudo, parece que está tudo meio fluídico. E aí eles atravessam as paredes, né, do cômodo ali, do lugar onde eles estão, como se fosse uma névoa. Olha que interessante. A gente tem descrições disso aí em outras, inclusive em outras linhas, né, de pensamento, até mesmo o próprio Espiritismo fala a respeito disso. Enfim, isso não é nenhuma novidade nesse aspecto, né? Para quem estuda, segue essas linhas de estudo, já é bem simples isso aqui. Mas é interessante observar, né? O Sr. Guy Ballard, ele certamente ele já sabia tudo isso. O Sr. Guy Ballard era um estudante já bem preparado. Mas viver isso é uma outra coisa. É como nós falamos, só tenta se imaginar você atravessando uma parede, como se fosse uma névoa. Simplesmente se está fora do corpo, você consegue. É algo realmente para impressionar, né? Mas vamos lá. Então, aí segue a viagem e eles vão parar, né? O mestre está levando o Sr. Guy Ballard aí, né, dentro daquele processo de velocidade, né, e flutuar, né, aquela coisa assim de viajar através do espaço ali, e vão parar lá no Royal Teton, tá? E olham ali, né, as montanhas rochosas, e o Sr. Guy Ballard vê toda aquela, né, aquela cadeia de montanhas. Ele deixa ali inclusive ele deixa uma informação no livro nessa hora, ele diz assim, olha, essas montanhas rochosas, né, toda essa parte aqui, no futuro ela vai ter muita vegetação, muita paz e abundância. Então, certamente, é algo que o mestre comentou com ele, que passou orientação para ele e ele deixou registrado para nós, sob a autorização do mestre, óbvio, né? Então, eles vão dali para o Parque Nacional de Yellowstone, tá? Esse parque, ele foi fundado em 1872, de acordo com a descrição que a gente pega aí nas pesquisas, é uma área muito grande e bem preservada, né? É uma área de proteção ambiental, como a gente entende aqui no Brasil, e tem algo em torno de mais de 8.000 quilômetros, quase 9.000 quilômetros, 8.980 quilômetros quadrados, pelo menos foi a informação que eu consegui. E algo, assim, muito bonito, um lugar muito... muito atraente nesse sentido de vegetação, de preservação do lugar. Né? E o mestre diz para o Sr. Guy Ballard que a palavra Yellowstone, que significa pedra amarela, ela tem sido usada há pelo menos 14.000 anos, desde do período de Poseidones, né? Aquele remanescente lá da Atlântida, que foi uma grande civilização, teve um período de elevado conhecimento, e essa região era uma região em que o pessoal de Poseidones estava presente, né? Olha só. Então, nesse lugar foi explorado, né, no sentido de foram descobertos várias pedras preciosas, inclusive essa que deu nome ao lugar, que é uma pedra amarela, né, um diamante amarelo de altíssimo valor. E aí se encontra a mina, né, a mina de ouro, de pedras preciosas, mais rica que já existiu. E o mestre está levando o Sr. Guy Ballard com um propósito para conhecer esse lugar. E o mestre diz o seguinte, olha, pertencia ao governo, né, toda essa riqueza, né, daquela época, e grande parte de sua riqueza se utilizava para propósitos experimentais e de investigação em química, inventos e ciências. Você percebe aqui que não existe nada relacionado àquilo que a gente faz hoje com as pedras preciosas. A gente não utiliza, né, com essa finalidade científica, essa finalidade de desenvolver projetos que sejam para crescimento, para desenvolvimento, enfim. Não, é só para enriquecer um país, para dar posses e riquezas, poder às pessoas, é o que nós fazemos hoje em dia. Então se perdeu, se distorceu muito isso.
era desta forma, né? Ou seja, o governo naquela época utilizava essas riquezas com outros fins, que eram fins científicos, de uma ciência muito mais elevada do que a gente tem hoje. Então, dali, desse ponto onde eles estão, né, do Parque Yellowstone, o mestre disse que 60 quilômetros dali tem uma mina, né, com diamantes assim fabulosos, coisas, diamantes brutos, pedras enormes, né, essas pedras amarelas, justamente nessa mina. E dentro dessa mina, inclusive, né, inclusive o mestre leva o Sogai Ballard para lá, e dentro dessa mina há essas pedras apresentam dentro dela uma espécie de chama, né, uma chama azul que fica se movimentando no centro dessa pedra. Olha que coisa esplêndida! E essas pedras irradiam, né, um brilho, tem uma emanação que ultrapassa aí a estrutura da pedra em uns 3 centímetros mais ou menos, de acordo com aquilo que é a luz pessoal do indivíduo. Então isso acontecia naturalmente na época em que Poseidones cuidava dessas pedras, que utilizava isso, porque além disso, essas pedras, né, além da questão científica, esse propósito maior, ela também era utilizada, essa pedra amarela era utilizada em rituais sagrados. Então ela tinha toda uma energia condensada ali, tá, que servia aos sacerdotes para poder fazer a sua emanação de energia nesses rituais, nessas celebrações voltadas, né, para a criação, voltadas para aquilo que era a reverência a Deus. Então, era uma outra visão de mundo, né? Isso para a gente hoje completamente fora, mas é dessa maneira que o mestre apresenta aqui. E o mestre ainda diz, olha, 16 dessas pedras estão guardadas no Royal Teton. Tá? 16 dessas pedras estão lá armazenadas, tá? E elas vão ser, com certeza, utilizadas, vão ser usadas novamente no futuro. Então, vamos aguardar. Certamente, de alguma forma, eu acredito que a gente vai entrar em contato com isso, porque se hoje nós estamos estudando todos esses ensinamentos, a gente está entrando em contato, à toa não é. Pode ser que tenha aqueles que não acreditem nisso, digam, não, acho que isso não funciona bem assim. Mas cabe a cada um, né, se autoanalisar aí e fazer essa reflexão para ver se realmente nós não estamos sendo, né, direcionados, orientados para algo muito maior. A vida é só esse caminho tão estreito que a gente percorre, né, essa coisa do estamos nos desenvolvendo para quê, para onde, de que forma? Será que não existe algo maior? Por que nós estamos recebendo esse conteúdo? E a gente pode perceber, né? Falar assim, olha, quantas pessoas assistem esse canal, né? E o canal que eu digo não é o meu canal, é o canal daquilo que são os ensinamentos, do que a gente... Existem outros, existe o Serapis Bay Panamá, por exemplo, que nós temos aí até uma coligação, né? Ou seja, são irmãos lá do Panamá que nos ajudam para fazer a divulgação através do mundo. Eles estão há muito mais tempo que a gente desenvolvendo esse trabalho. Só que eles fazem isso na língua espanhola, né? Aqui nós dominamos o português, mais ou menos, né? Não totalmente. Mas a gente tenta passar a mensagem através da língua portuguesa e para aquelas pessoas que têm esse domínio da língua, estão familiarizados com a língua, se sentem mais confortáveis, no caso do Brasil, às vezes quem sabe em Portugal também, ou os outros países que também a língua está presente, pode ser que seja algo mais acessível. Mas enfim, é mais uma forma, né, de tentar levar as pessoas a essa possibilidade de entrar em contato e estudar. Mas vamos lá, aí é uma questão muito pessoal, né? Cada um vai analisar e ver se realmente isso tem alguma lógica. E aí o mestre fala sobre as descobertas dessas minas. Como é que aconteceu isso? Quem descobriu essas minas naquela época, lá em Poseidones, foi o Sr. Guy Ballard. Olha que interessante, o Sr. Guy Ballard, ele é um minerador, ele é um engenheiro de minas nesta encarnação, em 1930. E o Sr. Guy Ballard, ele
sempre, de acordo com o mestre, sempre teve interesse, desde pequeno, né? Está registrado no livro isso, desde de pequeno ele tinha interesse por essa coisa de explorar aí, e o Sr. Guy cresceu, foi estudar e foi fazer engenharia de Minas. Então isso já vem de um passado. E o Sr. Guy Ballard foi exatamente o responsável. Ele não lembrava disso, ele não sabia, não tinha essa consciência, né, desperta, e o mestre está mostrando isso para ele. Vai, inclusive, mostrar os registros, né? Então, aqui o mestre mostra para ele, né, vai apresentando aí essas minas e fala, olha, aqui a gente tem o registro de toda a operação das minas, né? E tudo que era produzido naquela época, tudo que era extraído aí através desse processo, que era extremamente equilibrado, porque o Sr. Guy Ballard naquela época, naquela encarnação, o Sr. Guy Ballard fazia todo esse trabalho, além de ter descoberto as minas, ele também, né, processava ali com os trabalhadores, com aqueles que eram responsáveis pelas minas, né, a extração desses diamantes, e preparavam isso para esses fins mais elevados, né? Como a gente falou, não com a finalidade que a gente tem hoje. Então, 87% pelo menos do valor desses diamantes eram preservados, né? Eles tinham um cuidado muito grande com isso. Eu acredito, eu não sou especialista nessa área, não tenho conhecimento, mas eu acho que se perde muito, né? Até por conta da forma como a gente explora. Deve se perder muito, acredito. Bom, então, o Sr. Guy Ballard naquela época, de acordo com o que o mestre está revelando aí para ele, o Sr. Guy Ballard, ele desenvolveu uma aeronave lá em Poseidones, olha só, ele desenvolveu uma aeronave, e com essa aeronave ele viajava, né, pela região ali, explorando, né, e através de uma meditação, olha que interessante, através de uma meditação que o Sr. Guy Ballard fez, ele descobriu as minas. Então, por que o mestre chama a atenção? Desde o início do livro, ele fala, olha, pratique a meditação. Quando a gente fala sobre meditação, não é algo em vão, não é algo simplesmente porque, olha, é uma prática lá do Oriente. Não, isso faz parte da nossa natureza. Isso é algo que nós precisamos realmente resgatar. Mas a gente está tão distante disso que a maior parte das pessoas fala, nossa, eu não consigo meditar, é muito difícil. Mas isso é um papo para uma outra aula, inclusive, mas aos poucos a gente vai tentando explorar isso, porque é algo crucial, não tem nada que um mestre ascensionado, um ser liberto coloque, que não tenha uma alta relevância e uma importância muito profunda em relação àquilo que nós vivemos. E o mestre já havia alertado, já havia sinalizado, olha, pratiquem a meditação, treinem isso, busquem essa direção. E a gente vai encontrar, inclusive, essa orientação em vários outros mestres, tá? Mestres que passaram por aqui, a gente pode falar de mestre de yoga, enfim, mas que falaram muito sobre a meditação. Paramahansa Yogananda é um exemplo, um dos, tá? Tem vários outros, ok? Mas vamos lá, vamos seguindo com o Sr. Guy Ballard. Então, ele inventou essa aeronave e por uma meditação, através de uma meditação que ele estava fazendo, ele teve a visualização das minas e foi até o lugar e descobriu, realmente tinha mina lá. Então, o mestre leva o Sr. Guy Ballard até esse lugar, né, até esse local onde está a mina que ele descobriu na época. E lá tem uma porta selada. O que é uma porta selada? É uma rocha. Simplesmente uma rocha. Você fala assim, pô, mas como tem uma porta? Ali é impossível de se localizar e inclusive de abrir essa porta. Porque os mestres fazem esse processo justamente para guardar tudo aquilo que eles querem preservar e que não seja localizado e encontrado em hipótese alguma. E é o que existe em muitos lugares espalhados pelo planeta. A gente olha para uma rocha e fala, nossa, que coisa enorme, né? Enfim, nem que se colocar uma dinamite, aí o negócio implode, tamanho... Ok, mas isso está ali, muitas vezes, ocultamente, né? Ou de forma oculta, um acesso que a gente não consegue nem sequer imaginar. Então, o mestre diz que essa selagem, ou seja, esse sistema que eles utilizam, está conservado por volta de 70 mil anos ali, ou seja, sem nenhum tipo de alteração, e que é um poder que os mestres ascensionados controlam, né? Os seres libertos têm esse poder de controlar e que nós, inclusive, ele diz, nós também podemos alcançar isso, porque é o nosso propósito. Mas,
Claro, a gente está caminhando, né, nesse sentido, pelo menos aqueles que desejam estão aí imbuídos, né, através desse sentimento de alcançar essa libertação. Então, vamos passo a passo. Aí o mestre diz o seguinte, ó, todas as forças do universo estão à espera de nosso comando, sempre e quando sejamos parte da sabedoria e do amor para utilizá-las. Então a gente nunca vai conseguir grandes realizações enquanto a gente não sustentar esse amor, essa paz, essa sabedoria que a gente sempre tanto fala e que está aqui sempre presente nas orientações do mestre e dos outros mestres também, claro. Então, eles vão entrar nessa mina. Olha só, aí nesse momento que o Sr. Guy Ballard está descrevendo, o Sr. Guy Ballard diz que nessa entrada da mina, curiosamente, tem uma réplica de uma mão, né? Tem uma réplica ali de uma mão impresso na rocha, em metal. Aí o Sr. Guy Ballard acha interessante aquilo, só que chama a atenção dele, né? Porque aquela mão é muito parecida com a dele. Aí o mestre fala, sim, essa é a sua mão. A sua mão, ela foi moldada aqui naquela época, 14 mil anos atrás, foi feito o modelo da sua mão em homenagem, o governo fez essa homenagem pelo fato de você ter descoberto as minas. Então ficou aí. A mão do Sr. Guy Ballard, então, está ali e o Sr. Guy Ballard reconhece a mão porque é muito parecida com a mão dele em 1930. E o mestre disse que ele preservou esse modelo de mão durante todo esse tempo, né? Ou seja, sempre foi muito próximo o modelo das mãos dele. Olha só. Então, eles entram nessa mina, né? Acessam essa mina e lá encontram vários equipamentos. O Guy Ballard fica impressionado porque os equipamentos parecem novos, como se tivessem sido construídos na semana passada. E ele vai olhando ali, apreciando tudo isso, achando realmente maravilhoso. E vão de encontro a um elevador. E nesse elevador, que a gente já conhece, né, já vimos essa questão do elevador lá no Royal Teton, também tem um elevador aí, e esse elevador leva eles 250 metros abaixo, dentro ali da montanha, ali do local onde eles estão, né, nessa parte remota. Tá? Então, lá eles encontram, né, chegam numa parte onde está cheio de túneis, esses túneis estão todos revestidos por um metal branco, que o Sr. Guy Ballard descreve. Tem um metal branco, uma coisa realmente interessante. E avançam mais 900 metros adentro esses túneis. Tá? Então é algo grandioso mesmo. 900 metros não é brincadeira, é uma galeria bem extensa, gente. Vamos considerar. E o mestre diz que esse metal branco ele é duro, inoxidável e imperecível. E tudo isso foi descoberto através dessa mina e eles foram utilizando tudo isso. Aí o mestre mostra para ele algumas brocas, que essas brocas elas têm aí 5 centímetros de diâmetro e tem uma luz que flameja através da broca, uma luz azul e branca, que vai consumindo numa super velocidade a rocha que ela está ali sendo trabalhada. Então, uma tecnologia, para mim pelo menos, né, eu acredito que a gente não tenha nada parecido com isso hoje, mas, ok, quem é especialista na área pode dizer melhor. Mas para mim é bem interessante também essa parte. Aí o mestre mostra diamantes amarelos, né? São essas pedras fabulosas, maravilhosas. E o Sr. Guy Ballard fica ali fascinado com tudo isso, né? É uma riqueza fantástica. Bom, eles saem da mina e novamente selam essa porta. Fica tudo como eles encontraram. Ninguém consegue identificar, saber que ali existe uma porta. Aí eles percorrem 60 quilômetros e vão para o topo de outra montanha. Tá? Então, eles chegam no topo dessa montanha e tem ali uma entrada também, tá? Onde eles vão acessar através de um elevador e descer 300 metros. E nesse percurso eles chegam numa área, num local onde tem containers brancos.
tá? Então o mestre diz para o seu Guy Ballard, olha, esses containers que estão aqui, isso aqui é só uma duplicata, tá? Toda essa riqueza que você está vendo dentro desses containers é só uma parte. A parte original de tudo isso está lá no Royal Teton, está guardado lá. Aqui é só um remanescente, uma parte que nós deixamos guardados aqui, tá? Então, o seu Guy Ballard, inclusive, ele manteve, né, obviamente, todos esses registros da vida passada dele internamente. E o mestre ajuda ele a relembrar isso, né? Porque são registros da mineração, daquilo que ele fez anteriormente. Então, é por isso que ele tem essa atração tão grande por essa área do minério, por essa área da exploração, né, que veio aí pela engenharia, ok? Então, nisso o mestre fala para o seu Guy Ballard, olha, agora que você conheceu as minas, tá? Nós vamos para o Royal Teton, que eu vou te mostrar a prova física, os documentos que foram registro dessas minas lá atrás. E com isso eles voltam, o mestre apresenta para o Sr. Guy Ballard esses registros das minas e o Sr. Guy Ballard começa realmente a relembrar aquela época, né, das descobertas e tudo mais. E nesse momento, né, depois que está passando toda essa apresentação, o mestre dá um alerta para o Sr. Guy Ballard, diz assim, olha, agora nesse momento você vai ter que ter todo o autocontrole, vai ter que entrar em conexão com a tua chama divina, com a tua consciência cósmica, porque a próxima experiência ela vai ser bem marcante. E o Sr. Guy Ballard já, opa, o mestre está alertando, então vamos lá, né? Deixa eu respirar fundo aqui e vamos manter o alinhamento. Então, o mestre leva ele para uma outra área dentro do Royal Teton para apresentar uma outra cena, uma outra situação, alguma coisa ali. E o Sr. Guy Ballard já começa a ficar deslumbrado quando ele vê uma esfera de luz, que parece uma esfera de luz viva ali, né? Já na entrada desse lugar. E ele fica encantado, ele vai descrevendo isso no livro. E passando, eles chegam a 3 caixões, olha só que coisa. Tem 3 caixões com corpos humanos dentro. E esses 3 caixões que estão com corpos, o Sr. Guy Ballard, obviamente, ele fica ali imaginando o que significa aquilo, mas quando ele se dá conta, né, porque realmente é um susto, né, até então o mestre não tinha apresentado nada parecido com isso para o Sr. Guy Ballard, mas existe um motivo aí. O Sr. Guy Ballard está diante, nesse momento, de corpos que na verdade foram utilizados por ele e pela senhora Edna Ballard, né, que é a Lotus, e também pelo filho. Okay? Então esses corpos eles ficaram preservados aí desde a época da Idade Dourada. Por quê? Isso foi uma homenagem que um grande mestre fez por conta de tudo aquilo que esses 3 seres desenvolveram naquela época. Então, os corpos, eles têm um aspecto, né, pelo menos o Sr. Guy Ballard diz que lembra corpos gregos, algo próximo a isso, inclusive as vestimentas também, né? Então, o Sr. Guy Ballard realmente ele fica impressionado, porque ele fala, puxa vida, ele começa a descrever ali a tampa tampa de cristal desses caixões e tem diversos símbolos, né, onde aparecem estrelas, uma tocha também na altura dos pés, enfim, tem toda uma simbologia que está grafada ali, que está impressa ali e tem, obviamente, né, um significado. Mas esses corpos foram preservados justamente para que o Sr. Guy Ballard, na verdade, pudesse, inclusive eles pudessem utilizar isso novamente numa idade à frente, ou seja, num outro período em que a humanidade estiver mais avançado. Privilégio dele, né, privilégio dessas pessoas que viveram grandes realizações e claro, tem um sentido aí. Por isso que o Mestre Saint Germain
veio ao encontro, foi ao encontro do seu Guy Ballard para trazer, né, ele mais para próximo dessa lembrança e que ele pudesse desenvolver mais uma vez um grande trabalho, como já dissemos e vamos continuar repetindo, que é justamente essa expansão dos ensinamentos que a gente está tendo acesso hoje e que vai avançar ao longo dos tempos, dos séculos, para outras gerações, e muitos que estão hoje vão reencarnar e vão entrar em contato com isso de uma maneira ainda mais profunda ainda. Mas certamente muitos de nós estamos sendo preparados, né, para coisas maiores lá na frente. Mas tá bom, vamos lá. E aí o mestre diz assim: manter a atenção no ser mestre crístico interno, de maneira que só o amor, sabedoria e perfeição de Deus possam atuar através de suas mentes e corpos em todo momento. Então, isso era o que acontecia naquela época. Havia total atenção e total direção e o propósito era sempre em relação a essa experiência maior. Então, essas experiências que o Sr. Guy Ballard está passando é exatamente demonstrando, né, essa conexão que já existiu de maneira muito forte lá atrás e que hoje está sendo retomada. E nesse momento, o Sr. Guy Ballard, quando ele está ali, sabe, diante de tudo aquilo, ele diz que recebe um impulso tão forte que ele começa a falar e percebe que é o santo ser crístico dele, ou seja, essa consciência crística dele, que começa a falar e ele diz o seguinte nesse momento: grande mestre de luz, pai, irmão e amigo, referindo ali ao amado mestre Saint-Germain, ó magno filho de Deus, indubitavelmente que tens um amor sempiterno e por seu intermédio alcançaste a bem merecida paz eterna e mestria sobre os 5 reinos inferiores, domínio sobre a energia. O grande ser divino nestes filhos que tanto amas, logo se manifestará em pleno domínio consciente para te dar toda a assistência que durante tanto tempo tens desejado, já que cada filho de Deus tem um serviço a prestar que mais ninguém pode levar a cabo. Invoco a grande luz desde o próprio coração de Deus para que te abençoe para sempre. Então, esse é o ser interno do Sr. Guy Ballard, é a consciência crística do Sr. Guy Ballard falando para o mestre, dizendo: olha, esses filhos e outros estão sendo preparados para te ajudar por conta daquilo que é à tua disposição em trazer o conhecimento das leis da vida para este planeta e para os filhos dessa terra. Olha que coisa fantástica. O Sr. Guy Ballard, ele coloca isso como simplesmente veio, né? Ele não pensou nisso, isso foi a divindade dele se manifestando. E olha que coisa fantástica, né? É um alerta, um aviso, mais uma vez, para todos nós, né? Então, nós somos esse ser, nós somos essa consciência crística. Então, vamos pensar a respeito, vamos analisar aí como realmente, né, tudo isso é possível, é real. Então, depois dessa situação, depois dessa cena, melhor dizendo, né, todo esse momento fabuloso, eles vão para uma outra sala onde tem equipamentos, tem máquinas que o mestre vai apresentando para ele, e o Sr. Guy Ballard fica impressionado, né? Fala assim: puxa vida, todos esses equipamentos aqui, tudo isso tem uma utilização. E o mestre diz: olha, tudo isso vai ser utilizado no futuro, isso aqui está guardado para uma finalidade lá na frente. E ele fala: nossa, mas como isso... Daí ele pensa, na verdade, como isso pode, na verdade, ficar tão limpo, tão conservado, preservado, né? E o ambiente também é totalmente ventilado, estão dentro de uma montanha, estão dentro de um lugar completamente fechado. E o mestre diz: olha, isso é energia que é emanada pelos mestres, né? Então o mestre, quando passa, quando irradia sua energia, ele produz isso. Nós temos um exemplo bem interessante, né? Clássico, inclusive, que está registrado nos evangelhos cristãos, que é aquela passagem que Mestre Jesus ele passa pela multidão e diz que a sombra dele, né, na verdade é a aura dele, né, a emanação de energia dele, acaba curando as pessoas, só o fato dele passar, porque é uma expansão de energia mesmo, né? A mulher que toca na veste dele, se eu conseguir só tocar na veste de Jesus, eu sei que eu vou me curar. E aí o mestre diz: olha, eu senti que a energia saiu de mim. Por que isso?
É exatamente isso, essa emanação, é o que os mestres fazem. Então não tem assim nenhuma surpresa nesse sentido, né? Bom, aí o mestre diz para ele, olha, já são quase 2 da manhã e é hora de você retornar ao teu corpo físico. Já passamos muito tempo fora. Então, com isso, o mestre leva o Sogai Ballard de volta lá para os aposentos dele e, claro, o Sogai Ballard voltando ali para o corpo físico, né? O mestre, como sempre, dá ali um deguste para o Sogai Ballard. Olha, tá aqui uma taça de cristal e o Sogai Ballard diz que tem um líquido âmbar, né, de cor âmbar ali, e que é absolutamente revitalizante. E ele toma, claro, sem titubear, e o mestre diz, olha, agora você vai levar seu corpo para o descanso. E nisso o mestre simplesmente desaparece e depois de muitas horas, Sogai Ballard diz que acorda totalmente revigorado, revitalizado e, enfim, passa mais essa experiência maravilhosa através dos ensinamentos do Mestre Saint Germain. Então encerramos aqui a nossa aula de hoje, né? Estendemos um pouquinho mais, mas sempre importante para a gente pegar aí os detalhes, né? E estudarmos, principalmente aplicarmos, praticarmos. E aí cabe a cada um, não é? Então, dúvidas, comentários, acréscimos que queiram fazer, contribuições, por favor, fiquem à vontade, o canal está aí para isso e vamos continuar com a nossa viagem através dessa aventura, né, de sabedoria com o Sogai Ballard na nossa próxima aula. Gratidão pela atenção, todo amor, luz, paz e sabedoria para nós. Bênçãos!